Boas, neste vídeo eu quero falar acerca de perguntas capciosas e falaciosas. Nos debates, ou nos diálogos racionais, ou nos debates dialéticos, onde é suposto haver teses e antíteses, confronto de opiniões, de perspectivas, de crenças, é suposto que haja, e eu gostei de ouvir isso por parte de um professor de lógica e teoria de argumentação, que eu acho que é comum em teorias de argumentação, é comum a consciência dessa necessidade, que é a boa-fé. Portanto, é conveniente que num diálogo racional ou potencialmente racional que haja boa-fé. Que haja integridade, boa vontade entre as pessoas. Entre querer formular boas perguntas e querer dar boas respostas. É suposto perceber ou ter a intenção de que o diálogo racional ou que o debate dialético seja positivo, construtivo e produtivo. E como é óbvio, para isso convém que haja boa fé, convém que haja colaboração de ambas as partes. E o que é que acontece muitas vezes, e o pior cenário é mesmo, um dos piores cenários é o cenário do direito, num julgamento, num tribunal, por exemplo, é fazer-se perguntas capciosas, fazer-se perguntas falaciosas. E se uma pessoa pensar, por exemplo, está num tribunal, e este é um exemplo que acho que poderá até ser clichê, em que de repente se faz a pergunta ao réu: você já parou de bater na sua mulher? Neste caso é suposto responder com um sim ou não. Ora, se essa pessoa nunca bateu na sua mulher, se der a resposta, se a única possibilidade de respostas, ou leque de possibilidades for sim ou não, e se a pessoa nunca bateu na mulher, se respondeu sim, pressupõe que já bateu, mas já parou de bater. Porque se já bateu na sua mulher, sim. Já parou de bater na sua mulher, sim. Já parei de bater na minha mulher, significa que em algum momento já bateu na sua mulher. Se disser não, significa, ou poderá significar, obviamente, que tanto batia e bateu como continua a bater. E se for o caso, essa pessoa nunca ter batido na sua mulher, torna-se inviável, irresponsável e inconsequente responder única e exclusivamente com sim ou não. Porque para uma resposta racional adequada, precisa haver uma pergunta racional. Se a pergunta já for falaciosa e capciosa, é natural que a resposta esteja condicionada também. Principalmente quando se quer chegar à verdade, ou quando se quer ter um diálogo produtivo, positivo, construtivo, justo. Portanto, para haver boas respostas, é preciso ter a noção que também é preciso que haja boas perguntas, boas questões. E muitas vezes não só a construção argumentativa, neste caso sem interrogações, pode ser falaciosa, como as questões, as próprias perguntas podem ser falaciosas, podem ser capciosas. Podem estar profundamente mal construídas. Pelo menos dentro do enquadramento daquilo que se poderá chamar de um diálogo racional potencialmente positivo, construtivo, produtivo. Onde o mais importante, por exemplo, é chegar-se à verdade. Ou à ideia de justiça, por exemplo. Portanto, nós devemos ter cuidado não só nas respostas que nós damos, porque é suposto um diálogo racional haver essa boa fé, então uma pessoa deve responder diretamente às perguntas, sendo o máximo assertivo, sem desvios negativos, como também deve procurar fazer boas perguntas. Claro que isto é relativo, isto é tudo muito relativo, cada caso é um caso, mas se uma pessoa analisar este caso, percebe facilmente de que forma é que a pergunta é capciosa. A pergunta já obriga, neste caso, obriga um comprometimento profundo com uma realidade que não corresponde à realidade. Com uma mentira. Com uma ilusão. Com um erro. Com um engano. Seja o que for.
Portanto, quando se pensa em falar, seja em teorias de argumentação, em lógica informal, temos de compreender também que para respostas racionais, entre aspas, precisamos de perguntas racionais. Precisamos de organizar bem as perguntas. Precisamos de construir bem as perguntas. E precisamos de ter boa fé. E onde é que isto pode tornar-se mais problemático? E no meu entender é muito necessário que haja que tanto os juízes como os advogados, pessoas que lidam com o direito, com a justiça, seja o que for, que estudem teorias de argumentação, que estudem lógica, argumentação e filosofia, para não se deixarem, tanto para não construírem perguntas falaciosas, como para não darem respostas falaciosas. Bem como para não construírem simplesmente argumentos falaciosos. Agora imaginem, num tribunal, fazer-se essa pergunta a um réu que nunca bateu na mulher e ele ter de responder sim ou não. E ser obrigado única e exclusivamente a responder sim ou não. Não pode responder só sim ou não. E embora não, seja suposto um diálogo racional dar-se uma resposta direta, concreta, às perguntas que nos fazem, se a pergunta não for bem feita, se a pergunta for capciosa, falaciosa, tendenciosa, muitas vezes interesseira no sentido negativo, perverso, nós temos de aprender a dar respostas fora do enquadramento, neste caso, sim ou não. Porque nem sempre, e muitas vezes, a resposta sim ou não, isto é um minimalismo, isto é um simplismo, não tem de ser necessariamente negativo para por exemplo, estava a chover, ou choveu naquele dia. Muito provavelmente a resposta sim ou não se enquadraria, ou enquadrar-se-ia. Mas nem sempre a realidade pode ser reduzida ao sim ou não. É esta dualidade. Portanto, fica aqui uma pequena reflexão acerca das perguntas falaciosas, das questões falaciosas, da necessidade de colocarmos em causa as perguntas e não apenas as construções argumentativas, as narrativas e as respostas. As perguntas muitas vezes podem ser falaciosas e nós precisamos de boa fé. Pois é aquela máxima, se nós gostaríamos que tivessem boa fé a colocar-nos questões, nós temos de procurar ter boa fé a colocar questões às outras pessoas. Principalmente quando se está num debate dialético, num diálogo racional, onde é suposto chegar-se a uma conclusão até para se terminar uma lei, por exemplo. Que procura harmonizar a sociedade de uma maneira ou de outra. Claro que eu estou a falar no sentido muito genérico, muito aberto, porque é mesmo para isso. Para depois em contextos, ser possível de enquadrar em mais contextos, o máximo de contexto possível em termos particulares. Portanto, fica aqui a reflexão filosófica acerca das perguntas falaciosas, entre aspas, capciosas, tendenciosas, interesseiras, seja o que for. Se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, porque é importante para fazer crescer o canal, ponham like também e cumprimentos filosóficos.